Capítulo 1. Sentado e protegido pela sombra daquela frondosa laranjeira situada no alto da encosta, eu ficava contemplando a natureza até o entardecer. Era meu lugar predileto. Estivera muitas vezes sob aquela sombra e nada de especial me havia chamado a atenção até então. Porém, naquele dia foi diferente. Estranhos acontecimentos, incompreensíveis sob um ponto de vista comum, começavam a guiar a minha vida. Quero dizer, aqueles fatos que influenciam a vida interior do ser, mudando radicalmente sua direção. Capítulo 2. Há muitos anos temos compartilhado juntos das lides do campo, da tranquilidade dos bosques, da luz do sol e do brilho das estrelas. Hoje quero vos lembrar de vossas raízes, que descem e se entrelaçam com a vida nas profundezas do solo. Desejo vos falar da Mãe Terra, cuja ternura diz respeito a nós todos, e cujo coração leal carrega o fardo das nossas necessidades. Capítulo 3. A intimidade com meu avô fazia brotar dentro de mim a sensação da existência de alguma coisa interior. Minha mente rogava por compreender uma voz profunda que dizia palavras no meu íntimo e que pedia luz para conhecer a si mesma. Em certos momentos ela se agitava igual a uma ave prisioneira, procurando lançar-se no espaço. O avô havia chegado para dormir. Pedi-lhe, então, que antes de entregar-se ao sono, me dissesse do destino deste pedaço de terra, cujo nome ninguém se lembra. Que me explicasse por que nasci aqui e não em outro lugar, sendo filho de um lavrador sem posses e tendo a ele como companheiro. O avô guardou o lampião e veio sentar ao meu lado na cama. Com sua costumeira paciência e a voz suave, disse: Capítulo 4. Simultaneamente, a uns 200 metros da janela, uma luz fulgurante vinda dos céus rasgou de alto a baixo um angico, tirando-lhe a vida. Em seguida, impetuosas e contínuas pancadas de chuva começaram a cair, irrigando os campos e as lavouras. Para mim, as nuvens estavam cheias de pequenos buracos por onde a água passava, caindo em forma de gotas sobre a terra. Certa vez, eu percebi que minha mãe alisava as roupas com o ferro de passar. Enchia a boca com água e borrifava sobre uma camisa. Então, eu imaginei que um ser gigantesco escondia-se de trás das nuvens, enchia sua enorme boca com a água dos rios e borrifava sobre as lavouras. O avô, que repousava no quarto ao lado, percebeu minha presença e veio para junto da janela. Seus olhos contemplavam a chuva que caía. Capítulo 5. Era uma formosa manhã de céu azulado repleto de pequenas nuvens que mais se pareciam com flocos de algodão. Uma brisa suave sinalizava o bom humor da natureza. Durante a noite havia caído uma chuva mansa. A grama, borrifada de orvalho, parecia derramar lágrimas sobre os meus sapatos novos, recebidos de minha mãe como presente de aniversário. Naquele domingo de Páscoa havia gente em grande quantidade na pequena igreja. Além dos costumeiros vizinhos, famílias inteiras de lavradores se deslocaram em carroças, vindas tanto do Paço da Areia quanto de Coxilha Alegre. Os cavalos eram desatrelados e soltos no gramado, onde o pasto viçoso e abundante devolvia forças àqueles animais famintos e cansados. Capítulo 6. Era uma gélida noite do mês de junho. No lado de fora, rajadas do vento que vinha do sul golpeavam as árvores, fazendo-se ouvir a voz lamentosa da natureza. As fortes chuvas que despencaram nos últimos dias do outono trouxeram finalmente o frio, e com ele aquele chuvisco típico de inverno que fazia gelar o sangue em nossas veias. Se do lado de fora o frio era intenso, dentro de casa, na cozinha, o ambiente era diferente. A chapa de 3 bocas, que cobria o fogão a lenha, havia sido retirada, cedendo lugar a uma agradável e aconchegante lareira. Capítulo 7. Despertei com o cantar insistente do garnizé.
O Criador deu ao galo inteligência para que pudesse distinguir o dia da noite. Porém, esqueceu-se de dizer-lhe que eu queria dormir até tarde naquele domingo. Olhei pela janela do meu quarto e percebi uma densa cerração que encobria o vale. Certamente, provinha da umidade que restou de um rápido aguaceiro que as nuvens haviam deixado cair durante a noite. Capítulo 8. O avô tinha um olhar fixo para o longe, como se alguma espécie de perturbação houvesse se apoderado dele, e também dos seus pensamentos. A beleza sorridente da natureza não o interessava. Então começou a falar. Quando envelhecemos, meu neto, a vista torna-se falha e insuficiente. A visão declina e nos abandona. Assim como a árvore sem seiva enfraquece, seca e se deteriora. Acontece o mesmo quando o manto da noite cai sobre a terra. Dizemos uns aos outros que tudo é escuridão, sem perceber que os olhos já não têm mais serventia. Capítulo 9. Se aquele que experimentou o cálice do sofrimento contemplasse essa imagem, certamente apagaria da lembrança todas as tristezas e preocupações que são próprias da vida do homem. Não me admira que um imenso sentimento, cujas raízes brotam nas profundezas do ser, nos domine quando contemplamos esses prodígios. A natureza não possui anseios, meu neto, e sem anseios o coração fica sossegado. Observa o horizonte. Não te parece que o sol está indo embora? Sim, avô. Na verdade, é a Mãe Terra que gira mostrando-lhe pacientemente suas faces. Sabes por quê? Diga-me. Foi ideia do Criador do Universo. Para quê, avô? Capítulo 10. Esse era o primeiro encontro do avô com a comunidade após haver se curado da enfermidade. Com suas rugas e cabelos brancos, uma característica própria da idade avançada, o avô florescia de esperança, igual a uma roseira na primavera. Continuava sendo o semeador da fraternidade entre aqueles homens e uma fonte sempre disposta a irrigar e fertilizar seus corações. O Beppe, que havia ajudado a carregar o avô enfermo, assim falou. Pietro, já perdemos a conta das vezes que compartilhaste do nosso pão, do nosso vinho e de nossos corações que ansiavam em ver-te. Se existem arroios de água pura neste fim de mundo, eles nasceram da tua alma e nela nos temos refletido. Logo, não te canses de ser esse arroio, pois teus ensinamentos são gotas que saciam a nossa sede, e tuas palavras nos refrescam como a gota do orvalho. Estimados amigos, todos vós sabeis que estive enfermo. A morte, esse pomareiro piedoso, quis levar meus ossos para que fossem misturados com as raízes da terra. Porém, às vezes, o divino Criador oculta desígnios que nós mortais não somos capazes de compreender. Capítulo 11. Presta atenção na paisagem, Inocêncio. O Criador deve considerar todas as coisas de um ponto de vista singular. As plantas, animais e aves, todos os seres são gerados sob um único princípio. Nada de complicado no fim e tudo muito simples no início. No começo, tudo é uno. O clamor dos pássaros e o latir do cão emanam da mesma lei. Uma minúscula folha de grama e o Criador está presente. Fale mais do Criador, avô. Diga-me como ele é. Capítulo 12. Inocêncio, por que choras com tal desconsolo como se nada tivesses de esperar? Não percebes que as macieiras, as laranjeiras estão em flor e que as pombas cantam de amor em seus ninhos? Meu coração viu claramente, ao lado da cama, uma menininha vestida de branco, de tranças douradas que desciam pelos ombros. Tinha as faces da cor da romã e os olhos da cor do mel. Era bela como a lua, brilhante como o sol, e surgia formosa como a aurora. Quem és tu? De onde vens? Capítulo 13. Na manhã do dia seguinte, meu pai e eu estávamos capinando a plantação de amendoim, quando subitamente, com o sol já alto no céu, tudo escureceu. Uma gigantesca nuvem de gafanhotos havia encoberto a nossa principal estrela.
trazendo um dia de trevas, um dia nublado de sombras. Jamais se havia visto coisa igual, pois os insetos estavam por toda parte.